Alberto Hilubiscro aqui, existe um recurso dramatúrgico que os gregos usavam bastante, que se chama ironia dramática, que é quando a gente, plateia, sabe de coisas que as personagens não sabem. Então, por exemplo, tem um monstro dentro da sala e o personagem quer entrar naquela sala, né? A gente sabe disso, a personagem não. Então a gente sabe o perigo que ela está correndo. Isso chama-se ironia dramática. Citei os gregos porque no filme Wounded Fawn, de 2022, a mitologia grega é bastante presente, tá? As fúrias, que são três deusas da vingança. Isso vai ser explicado no filme, tem uma estátua lá. E porque boa parte, especialmente do primeiro ato, vai funcionar devido a uma informação que nós da plateia teremos no começo do filme, mas a moça não. Então eu vou ter que evitar alguns comentários mais diretos, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Além da mitologia grega, o segundo ato do filme vai usar muito elemento do teatro grego, né, com máscaras e tal. Então, assim, tem uma introdução que vai apresentar para a gente uma das personagens e a ironia dramática, a gente vai saber qual é a do personagem, tá? Que é o bofe da história, e depois vai para o primeiro ato. Está escrito no filme, primeiro ato, segundo ato, são dois atos bem diferentes, tá? O filme foi filmado em 16 milímetros, então a imagem reflete muito a cinematografia dos anos 70, os filmes que chamavam de Grindhouse, aqueles filmes baratinhos da meia-noite. É um truque esperto, não só presta homenagem, mas quando no segundo ato os efeitos especiais começam a aparentar que são baratos pelo baixo orçamento, a gente acaba perdoando, por exemplo, porque o filme está dentro de algumas das convenções do cinema barato, do cinema low-fi, né, dos anos 70. Mas no primeiro ato é assim, a Meredith, que é uma moça independente, é curadora de um museu, está com o seu namorado novo que a convida para ir passar o final de semana numa cabana remota, no meio da mata. Você fala, meu Deus, mais um filme assim. Só que tem aquela ironia dramática lá, né? A gente tem uma informação dele e quando eles estão na cabana, você vai perceber que a instabilidade dele começa a crescer, mas a Meredith também começa a ouvir uns barulhos. O primeiro ato é assim, é a construção da tensão, tá? E no segundo ato, tá escrito, parece que é um outro filme, porque daí, quando a Meredith percebe com quem que ela está, e o cara aparentemente fica maluquete, aí o negócio vira uma coisa tão surrealista, tão maluca, com um monte de horror corporal, as deusas da vingança lá, as fúrias aparecendo. Só que daí, será que essas fúrias são de verdade? Será que elas são projeções da cabeça daquele cara maluco? Será que elas estão sendo guiadas pela cabeça daquele cara maluco? Será que elas estão sendo guiadas pela cabeça da Meredith? O que importa é que a meia hora final do filme é uma grande viagem psicodélica, assim, parece que todo mundo tomou chá de cogumelo, né? É que na verdade é uma homenagem aos filmes mesmo que eu falei dos anos 70, em que as coisas aconteciam bem malucamente, tá? A sequência final, eu fico, what the hell, né? Eu falei, que desgraça é essa? Porque, assim, é uma cena estendida de sofrimento. Na verdade, ele é um filme simples, a história. É uma história de vingança feminina mesmo, tá? Aí usa o elemento da mitologia grega, as deusas da vingança, as fúrias, para exercer essa vingança milenar da mulher vilipendiada pelo homem, tá? Mas, assim, chega na última sequência, é uma cena de sofrimento estendido que chega a ser desconfortável e até cômica, na verdade,
porque é uma cena que fica repetida. A cinematografia é muito... Os vermelhos, né, do filme me chamaram muita atenção. Não são vermelhos... O sangue do filme não é vermelho de hoje em dia, 2000, aquele vermelho escuro. Não, é vermelho lá do Giallo, dos filmes Giallo, Dario Argento. É aquele sangue vermelho que parece cor-de-rosa. Então, o filme está mesmo navegando nessas águas dos filmes baratos, B, de, dos anos 70, né? De produções europeias, como eu falei, do Giallo. E aí, claro, em termos cênicos, muito de teatro grego. E aí você vai ver que o cara, ele é assombrado por uma coruja gigante, assim, um homem. Então você fala, nossa, é folk horror. Pode parecer horror folk, com elementos de mitologia grega, coisa pagã. Horror psicológico, psicodrama. Como eu falei, numa história simples. Ele não, assim, eu não amei o filme, não. Né? Eu já meio que superei esse tipo de filme de horror. Agora, não dá para deixar de notar como as cenas de horror corporal, de crânio a meio aberto, que sai coisa, como aquilo não é um horror muito de boa qualidade, né? Não dá para notar como aquilo é um horror de boa qualidade, perdão, tá? Não é o meu tipo de filme necessariamente, quando começa com essas coisas muito surrealistas, assim, eu estou falando de gosto, não estou falando de uma avaliação crítica. Muita gente, eu gostei do filme, ele é bom. Tem filme que tem coisa que você gosta e não é bom. Eu conheço um monte de gente, eu mesmo gostava muito e gosto até hoje de cigarro, mas não é bom. Né? Tem filme também que a gente gosta, mas não é bom. Esse filme, ele é um tipo de filme que eu já não gosto muito mais. Mas, assim, ele é muito bem produzido e ele usa esses elementos da mitologia grega para fazer uma obra que dialoga muito com esse movimento da mulherada de hoje, com dois atores que são muito bons, cada vez mais eles se destacam, já vi coisas com os dois, né? O moço eu já vi no Scare Me, a moça eu já vi no Jacob's Wife, que na verdade é do mesmo diretor do filme. Esse filme é o terceiro desse diretor, os três são bons, os três filmes. É assim, para quem curte horror contemporâneo, mais indie, esse filme, é Wounded Fawn, é importante para a gente ver, mesmo que possa não ser o seu tipo de horror favorito, como não é o meu tipo de horror favorito. Mas eu não pude deixar de falar, o cara sabe o que ele está fazendo, as pessoas sabem o que elas estão fazendo, e eu preciso prestar atenção no que essas pessoas estão fazendo, porque eu sou um fã de horror indie. Simples assim. Tchau.